Hoje quero compartilhar uma palavra que Deus tem queimado no meu coração desde o finalzinho de 2025. Logo que terminou aqui o culto, fizemos um lindo culto aqui de Natal na nossa igreja, algumas semanas antes do Natal, e fomos viajar, tirar alguns dias de descanso. E quando eu estava retornando, as crianças ali no carro, dormindo, sabe aquele momento que você está viajando de carro, as crianças dormem, a gente colocou um louvor e fechei os olhos e estava ali adorando a Deus e perguntando: Senhor, qual é a tua direção para esse novo ano que está começando? Deus, Ele tem sempre uma direção para a nossa vida. Deus tem uma palavra específica para tudo que nós precisamos. E eu pedi ao Senhor: Senhor, o que o Senhor tem para o ano de 2026? O que está no seu coração para esse novo ano? E eu senti o Espírito Santo soprando uma palavra no meu coração, no meu ouvido. O Senhor falou: esse é o ano da busca. E eu perguntei: Deus, o que significa isso? E o que o Senhor deseja? E Deus começou a ministrar no meu coração, ensinando coisas, corrigindo coisas e lembrando do ano que passou. Nós, como igreja, tivemos um ano bastante agitado, né? Viramos o ano e ficamos sabendo que a gente ia precisar se mudar. Essa igreja aqui, a gente estava instalada num outro prédio, que era na Avenida Kennedy. Soubemos que ia precisar mudar, né? Fomos atrás de um novo local. Deus abriu essa porta aqui, começamos a reformar, né? Foi um ano assim de desafios e um ano que exigiu que a gente colocasse assim, sabe quando arregaça a manga, que não dá para ficar parado. Sabe quando a situação vem e a gente sai ali daquela zona de conforto, porque você precisa se mover. Né? Não sei se já aconteceu com você está morando numa casa, de repente chega a sua casa de aluguel, o dono da casa fala: vou precisar da casa. Aí você fala: meu Deus, estava já acomodado. Alguém já passou por isso? Estava acomodada aqui, agora, meu Deus, vou ter que ver, e aquilo nos tira daquela zona de conforto. Né? Ou você está bem tranquila lá no seu trabalho, e chega a notícia assim: olha, você vai ser transferido de setor. Aí fala: já estou acostumado com esse, agora eu vou lá. Mas não dá para pensar muito, a gente só tem que fazer, né? Porque aquela situação. Então, o ano de 2025 para nós foi um ano de muito trabalho, em que a gente precisou fazer muitas coisas. E Deus começou a falar ao meu coração: mas esse ano a casa está estabelecida e agora é tempo de parar e me buscar. E eu perguntei para Deus o que isso significa na prática. E Ele falou: presta atenção, abram a agenda. Abram a agenda de vocês para que haja mais tempo para me buscar, para que haja mais tempo para oração. Talvez você, como eu, tem metas para esse ano no trabalho, na saúde, né? Sempre tem que perder uns quilinhos, né? Final de ano, assim, a gente ganha. Ontem meu sogro foi na minha casa e falou: Nora, você tá mais redondinha, né? Eu falei: obrigada, sogro, para eu me lembrar. Obrigada, né? Agradeço, senhor, obrigada, né? Falei: é verdade, sogro, tô mais redondinha mesmo. Né? A gente tem metas. Não, esse ano eu vou para academia, vou perder uns quilos, quero ganhar mais X, né? A gente tem alvos. Quantos aqui tem alvos para esse ano? E isso é muito bom. Busque ao Senhor por esses alvos. Busque ao Senhor por esses alvos. Ele está pronto para nos abençoar. Mas o maior alvo da nossa vida seja estar com Deus, seja buscar a Deus acima de qualquer coisa.
E eu quero te convidar hoje a abrir a Bíblia. Nós vamos ler alguns textos sobre buscar a face de Deus. O que significa isso? O que a palavra nos ensina? Deuteronômio 4, verso 29 até o 31. Deuteronômio capítulo 4, versículo 29 ao 31. A palavra de Deus diz: de lá vocês buscarão o Senhor seu Deus e o acharão, quando o buscarem de todo o coração e de toda a sua alma. Quando estiverem em angústia e todas estas coisas lhes sobrevierem nos últimos dias, e vocês se voltarem para o Senhor seu Deus e lhe atenderem a voz, então o Senhor Deus de vocês não os abandonará, porque é Deus misericordioso, nem os destruirá, nem se esquecerá da aliança que jurou aos pais de vocês. Olha o que diz a palavra aqui. O Senhor está me dizendo assim: de lá da onde? O que é esse de lá que diz lá no versículo 29? Eles estavam no exílio. Eles estavam numa situação ruim de escravidão. E aqui a Bíblia fala: de lá vocês buscarão o Senhor seu Deus, e o acharão quando buscardes de todo o coração, de toda a sua alma. O que Deus está nos ensinando hoje sobre buscar Ele? Talvez você, como eu, fale: eu busco a Deus. Eu acordo de manhã, eu faço uma oração para Deus, eu venho à igreja, eu leio a Bíblia. Mas aqui o Senhor está nos lembrando que o buscar ao Senhor deve ser de todo o coração. O próprio Jesus nos alertou sobre a religiosidade. A religiosidade é quando a gente começa a fazer as coisas no automático, no ritual, fazer por fazer. Mas durante a minha caminhada, eu fui sendo ensinada dentro do ambiente religioso que eu estava, a orar por diversos motivos. Um deles era assim: você precisa orar, porque senão você pode sair ali, ter um acidente, acontecer alguma coisa. Sabe assim, você sai de casa, o pneu fura, fala: é porque eu não orei hoje de manhã, por isso que aconteceu algo ruim. Sabe, aquela coisa assim: nossa, eu vou orar porque eu tenho medo. Eu também fui aprendendo que a oração era algo que a gente deveria fazer ou por medo, ou de fato, porque assim, eu vou fazer uma campanha, porque eu quero receber tais coisas. E mais uma vez, pode fazer campanha, pode orar por tal coisa, mas focada em buscar a bênção, sabe? Ah, olha, vem aqui para orar por um emprego. Aí eu ia e orava pelo emprego. Só que o que eu percebi? Que nessa caminhada, muitas vezes nós esquecemos de colocar o propósito da oração em buscar a Deus. Pelo que você está orando? Para estar perto de Deus. Eu estou orando por quê? Por Deus, para estar com Ele. E aí quando eu descobri isso, presta atenção, que eu não precisava orar por medo. Eu fui livre da religião. Você não precisa orar por medo de alguma coisa ruim acontecer, né? Eu posso orar sim pelas bênçãos, né? Se eu preciso de uma resposta, eu posso orar.
Só que o que eu me deparei? Eu quero te convidar a sondar seu coração, contando meu testemunho, mas que você pense como é o seu relacionamento e como você percebe a oração na sua vida. Eu comecei a me ver muitas vezes sem motivo para orar. Sem motivação para orar. Entediado na oração. Nós ministramos para adolescentes, né? Crianças, e às vezes, né? Não os adolescentes já são grandes, né? Os que estão aqui, né? Os pequenos. Você fala assim, então vamos orar. Aí fala assim, orar o quê? Né? O que eu vou orar? O que eu vou falar? Fala, fala os seus problemas. Agradece pelo seu dia. Pede. Mas eu vou orar. O que eu vou fazer ali? E eu creio que quando Deus, Ele traz à igreja essa direção do ano da busca, Ele quer falar, sim, que Ele quer nos conduzir a uma vida de oração, em que nós saímos da religião, da obrigação ou do tédio, para um estado de fome. Fome, porque eu oro, porque eu tenho fome de Deus, porque eu quero voltar a queimar, porque eu quero mais dEle, porque eu quero sentir essa presença, eu quero Deus. E quando a palavra de Deus nos diz, busque de toda a sua alma, de todo o seu coração, o Senhor está nos convidando a sair desse lugar, muitas vezes, de letargia. Esse lugar assim, Senhor, abençoa esse alimento, em nome de Jesus. Senhor, obrigado por esse dia, em nome de Jesus. Quem já fez assim, essa oração? Só eu? Jesus, né? Ou aquela coisa, ai meu Deus, não orei, preciso orar. Se sente culpado. Quem aqui já orou só para não ficar culpado de não orar? A gente fala, ai meu Deus, eu não estou orando, vou orar para eu sair da minha culpa, porque para eu não precisar ficar convivendo com essa culpa de não ter orado. O Senhor diz, eu já levei suas culpas, mas venha, venha, venha. O Senhor está nos convidando a nesse ano voltarmos a buscar a face. Entendam, buscar a face significa ver o Senhor. Significa você orar e perceber a presença dEle, ouvir a voz. Mas lembra o que Deus falou para mim? O que eu precisava fazer para isso? Abrir lugar. E aí Deus me falou, estou contando aqui meus testemunhos e meus testemunhos junto. Aí Deus falou, mais tempo comigo. Mais tempo. Aí eu falei, Senhor, tem 3 crianças, marido dá trabalho, trabalha, igreja. Aí ele falou, tira a TV do quarto. Eu falei, Deus, não faço nada, não bebo, não fumo, não vou. A única coisa que eu faço é assistir umas sériezinhas de vez em quando, Senhor. Ele falou, você pode assistir a série. Tira a TV do quarto. Meu marido, gente, faz uns 3 anos que ele fala, amor, vamos tirar a TV do quarto? Eu falo, eu não. Meu Deus do céu, se eu não puder deitar, assistir né? A gente não tem os argumentos, né? Que eu não puder, não posso nada. Ele falou, você pode, né? Aí quando eu contei para ele, né?
Ele nem acreditou, ele só foi lá bem rapidinho, tirou a TV do quarto, só vazou. Aí no dia seguinte eu estava lá arrependida, assistindo o negócio no celular, assim. Aí eu falei, antes eu tinha uma TV de 50 polegadas, agora estou tendo aqui assistindo as 2 polegadas, aqui no celular. Aí sabe o que o Senhor tem ministrado ao meu coração? Você precisa se acostumar de novo. A gente desacostuma. Deus tem mais. Deus tem mais. Deus tem mais. Talvez você ora bem pouquinho, Deus tem mais. Talvez como eu, você já tem hábito de oração. Deus tem mais. Deus tem mais. E a palavra de Deus, e o Senhor me levou a 2 Crônicas, que quem já nos conhece de mais tempo, sabe que a gente já leu esse versículo 500 vezes, 2 Crônicas 7,14. Eu falei, aqui não, Jesus. Ele falou, aí mesmo. 2 Crônicas 7,14. Pode ler, leia aí a Bíblia. Leia esse texto aqui, ou aí na palavra aqui. Lê você primeiro. Pergunte ao Senhor, o que o Senhor quer ministrar hoje ao meu coração? Quem aqui é de Jesus? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, né? A gente chama pelo nome, eu sou o povo de Deus, eu sou filha de Deus, nós somos a casa de Deus, amém? Se o meu povo, que se chama pelo seu nome, o quê? Se humilhar e orar, me buscar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Amém? Buscar ao Senhor. Eu vi uma estatística, fizeram uma pesquisa dentro de igrejas evangélicas e descobriram que 47% dos que chamam pelo nome do Senhor jogam no tigrinho, nos betes, esses jogos. 47, gente, é tipo a metade. Né? Eu te falo, o que está acontecendo? Aquele papo de velho, né? Na minha época, meu Deus, da Mega Sena, se falasse, se jogasse na Mega Sena, meu Deus, já é pecado. Agora, tá ali facinho no celular, né? Ninguém vê. Onde você tem colocado a tua confiança? Onde nós temos colocado a nossa esperança de algo melhor para as nossas vidas? Coloque a sua esperança. Se é financeiramente que você precisa de uma resposta, não precisa fazer uma fezinha na loteria. Não precisa fazer uma fezinha num jogo online. Coloca a sua fé naquele que tem resposta. Só que é preciso o quê? Nós que somos filhos de Deus, buscarmos a face dele. Senhor, qual é a direção que o Senhor tem para a minha vida? Qual é a direção que o Senhor tem para o meu casamento? Senhor, eu creio que nesses dias nós veremos milagres, sinais, maravilhas no nosso meio. Eu creio que Deus quer liberar dos céus, mas Ele diz, se eu liberar agora, alguns vão achar que é por Ele mesmo. É preciso me buscar, é preciso voltar a face a mim. É preciso
voltar a face ao Senhor. Salmos 22. Salmos 22, 26. A palavra de Deus diz: os sofredores hão de comer e se fartar. Louvarão o Senhor aqueles que o buscam. Que o coração de vocês viva para sempre. O que Deus está nos falando aqui em Salmo 22, 26? Sabe, aqueles que sofrem, existe fartura. Não é fartura de fartar tudo. Fartura de ter muita coisa. Os sofredores hão de comer e se fartar. O que você precisa? Falei dos 2 quilinhos a mais. A gente fala 2 para não falar mais, né? Eu vi o testemunho de uma pastora, talvez alguns conhecem aqui, o nome dela é Elisa Beveri, é uma pastora americana, e a Elisa Beveri, ela conta que um dia o Espírito Santo convidou ela a fazer uma reeducação alimentar, ela em parceria com o Espírito Santo. E ela falou assim, o Espírito Santo falou para ela, o Deus colocou no coração dela: eu vou te avisar quando for a hora de parar de comer. Fique atento. Então ela começou a comer e o Espírito Santo avisava e aí ela parava. E assim ela conseguiu regular a saúde dela. E ela, no testemunho dela, ela tinha... me fugiu o nome agora. Enfim, ela comia muito e depois provocava o vômito. Anorexia, bulimia, não sei qual que é. Uma compulsão alimentar. Então ela comia muito e depois provocava o vômito. E Deus falou: eu vou te curar. Busque a mim. E ela sentava para comer e ela ficava atenta à voz do Espírito Santo. E ele falava a hora de parar de comer. Ela parava, não comia mais. E ela foi fazendo isso. E ela foi curada dessa compulsão alimentar. Irmãos, você não tem ideia o que Deus pode fazer com alguém que anda com Ele. Ele pode te ajudar nos seus hábitos alimentares. Ele pode te ajudar na sua maneira de falar. Ele pode restaurar relacionamento. Ele pode nos ajudar a vencer a tentação do pecado. Ele pode nos direcionar com uma ideia de negócio que vai mudar a nossa vida financeira. Ele pode abrir uma porta que vai mudar uma situação. Ele pode. Ele pode. E esse texto fala: os sofredores vão comer e vão se fartar. Isso quer dizer, existe resposta para o sofrimento que você passa, para a situação que você não consegue superar sozinho. Aqueles que o buscam. Aqueles que o buscam. Aqueles que o buscam. Salmos ainda, 119. Verso 10. 119, verso 10.
De todo o coração te busquei. De todo o coração te busquei. Não deixes que eu me desvie dos teus mandamentos. De todo o coração, irmão, irmã, de todo o coração. De todo o coração. Um pouquinho mais para frente, Jeremias 29. Alguém me diz que horas são? Eu estou sem relógio. Tá, obrigada. Jeremias 29, 13. Mas não é que a Bíblia fala a mesma coisa em vários lugares. É a mesma coisa, tudo que tem uma redundância na palavra de Deus, indica a importância. Olha o que diz aqui. Vocês me buscarão e me acharão, quando me buscardes de todo o coração. Eu me pergunto, e isso me faz perguntar que existem formas que a gente busca a Deus que não é de todo o coração. Mas Deus está nos chamando para buscá-lo de todo o coração. Mas falando em pedir ajuda para o Espírito Santo na hora de comer, quem tem criança sabe como é que é, ou sobrinho, aí já vai saber como é que funciona. Eu gosto de cozinhar, eu faço comida, mas se eu vejo alguém comendo alguma coisa antes do almoço, eu fico bravo. Tô lá fazendo comidinha gostosa, um feijãozinho, um arroz, a carne. Aí eu olho lá, marido descascando uma banana. Aí eu falo, eu aqui me esforçando, fazendo almoço, e você comendo antes. Ele falou, mas eu não perco a minha fome. Perde sim, não é a mesma coisa quando você está com a barriga cheia. Não tem aquela coisa, a melhor comida é quando a gente está com fome? Aí criança, vai lá, come uma bolacha, come lá, aí chega na hora da comida. Ai, não gostei desse. Não tá bom. Tem cebola. Mas deixa com fome ali, você dá o pratão lá, come tudo, nem vê a cebola. Por quê? Quando não tá com fome, desdenha. Quando tá com fome, fala, é um arrozinho, um feijão, um ovo frito. Fala, nossa, que ovo bom. Esses dias a Gabi, minha filha, foi na casa da Milena, minha irmã, ele falou, o que você comeu lá? Ai, mãe, que delícia, um pão com ovo. Eu falei, que bom e tal. Nossa, a tia Milena faz um ovo muito bom. Que bom. Aí eu fiquei pensando, né, aqui em casa, deixa eu oferecer um pão com ovo. Não quer. Por quê? Estava com fome. Por que eu estou dando esse exemplo? Porque a nossa alma, ela tem sede de Deus. A nossa alma, Jesus, ele falou assim, a carne, ela é fraca. A carne é aquela parte de nós que é inimiga de Deus. A carne é fraca, mas o espírito está pronto. A nossa alma tem sede de Deus. A nossa alma quer Deus. Mas quando nós estamos fartos de outras coisas, sabe quando o coração da gente está lá, angustiado, nosso coração está lá, e aí você sabe que o melhor lugar é buscar a face do Senhor, aí você pensa assim, vou comer um chocolate. Precisava ir com fome na presença de Deus, mas eu como um chocolate.
E eu não estou falando só de chocolate. Eu estou falando das coisas que nos distraem. Por que Deus falou para mim, tire a TV? Porque aquilo me distraía. O que te distrai? O que te distrai? Que você fala, mas eu não estou com muita vontade de chorar. Não sinto muita vontade. Eu não sinto esse negócio aí. A pastora falou, fome e tal. Não sinto desse jeito aquela vontade. Do que nós temos nos alimentado? Quais conversas? Quais conteúdos? Quais amizades? O que tem suprido a nossa alma? Que a gente olha para Deus, que é a fonte de tudo, e fala, não estou com vontade. Tem cebola. Às vezes a gente fala, né, para a criança, vamos ler a Bíblia, é hora de ler a Bíblia. Mas eu não tenho vontade de ler a Bíblia. O que é mais interessante na nossa vida? Que faz a gente desdenhar muitas vezes. E essa é uma pergunta de ouro. Porque se você perceber aquilo que você se desgasta, e às vezes é o próprio trabalho, gente. Às vezes são coisas lícitas. Conta-se que a mãe de John Wesley, que foi um grande evangelista, avivalista, né, que viveu na Inglaterra, a mãe dele tinha muitos filhos, se eu não me engano, 10 filhos. Gente, cuidar de 10 filhos, eu com os meus 3 já posso dizer que a gente consome toda a energia. Falar, eu não tenho energia para buscar Deus. Já consumi toda a minha energia. John Wesley contava que ele tinha na mãe dele um exemplo de oração, porque mesmo estando ali com aquele monte de filhos, ela jogava o lenço no rosto. Ia orar a Deus. E aí as crianças sabiam que naquele momento não podia falar com a mamãe, porque ela estava buscando a Deus. Às vezes até coisas boas, o cuidado com a casa, as amizades, diversões, o trabalho mesmo ali, né, que eu trabalho também fora. Às vezes a gente desgasta toda a energia naquilo que não sobra energia para buscar de todo o coração, porque meu todo o coração foi gasto lá no serviço, foi gasto fazendo comida, foi gasto limpando o chão. Quantos estão entendendo? Então algo precisa ser reorganizado na nossa agenda. Algo precisa ser ajustado. Buscar ao Senhor de todo o coração. Mateus 7:7. Mateus 7:7. Peçam e lhes será dado. Busquem e acharão. Batam e a porta será aberta a vocês. Verso 8. Pois todo aquele que pede, recebe. O que busca, encontra, e quem bate, a porta será aberta. A Bíblia nos diz no livro de Tiago, vocês não têm porque não pedem, ou pedem por motivo mau. Eu falo, como assim, Senhor?
Peça, busque, bata, busque, peça, bata o que você precisa. O que você precisa em cada área da sua vida. Na saúde, nas emoções, na família, na vida espiritual, no ministério. Peça, busque, bata. O que você pedir será dado. Você vai buscar e você vai achar. Você vai bater e a porta será aberta. Essa mensagem, amados, nada mais é do que um convite para orarmos mais em 2026. Orarmos mais do que já oramos. E talvez você é como aquela criança que me falou, mas eu não tenho que falar muito para Deus. Faça uma lista. Faça uma lista de agradecimentos. Coloque no papel. Coloque uma lista de coisas que você sonha, que você precisa. Faça uma lista de situações que você deseja mudar, ou que bênçãos que você deseja receber. E pegue essa lista. E fala: Senhor, eu vim aqui conversar com o Senhor. Vim te agradecer pela minha família, vim te agradecer por essa bênção, vim te pedir, Deus. Estou precisando comer menos brigadeiro, Senhor. Quero ganhar mais almas para o Senhor. Quero estar mais sensível à tua voz. Oh Deus, eu preciso de mais clientes, porque só com esses não está dando. Oh Deus, eu queria reformar minha casa. Deus, eu queria um carro novo. Se não for pedir muito, eu queria viajar de férias. Peça. Peça. Busque. Bata. Deus, eu preciso de um milagre na minha casa. Com os meus filhos, está difícil. E aí você coloca um louvor, coloca uma música. Cante aquela música para Deus. Ou você canta aqui, cante. Coloque outra, cante mais uma. Se ajoelhe, depois você fica de pé. Depois você se ajoelhe mais um pouco, aí você vai cansar de ficar de joelho e você fica sentado. Aí você fica de pé. Se você for mais pentecostal, você vai orar assim. Você vai orar assim, você escolhe o seu jeito. O que eu quero dizer para você? Passa ali o tempo conversando. Pode ser com uma listinha. Mas fale: Deus, eu não sei fazer direito, mas eu estou aqui porque eu quero te buscar. Eu estou aqui porque eu desejo buscar a tua face e aprender a gostar de estar com o Senhor. E eu quero voltar a ter fome, Deus, porque talvez eu tenha comido alguma besteira antes, porque parei de ter fome como eu tinha. Mas eu quero voltar. E você vai gastar ali um tempo com o Senhor. E talvez no primeiro dia seja meio esquisito, e no segundo também, e no outro parece que acabou o assunto, aí você coloca uma música e canta música. Tem umas músicas assim, tipo Alessandro Vilas Boas, só a música tem 14 minutos. Faz render a oração. Gaste ali. Você vai se surpreender. O Senhor te tirando de um tédio, te tirando talvez de um marasmo, de uma frieza ou de uma mornidão, e botando fogo. Botando fogo. Queria contar o último testemunho, vou chamar o louvor aqui para a gente cantar juntos uma canção e praticar, né? Orar. Eu estava com uma situação que meio que misturava uma situação de família com uma situação de trabalho. Eu estava muito preocupada como resolver sem chatear as pessoas. Aí eu orando e
falando assim, meu sogro, falei do meu sogro que ele falou, né? Não dizer que eu estou falando mal do meu sogro. Quando a gente tem um problema e a gente conta para ele, ele falou assim, você já falou com quem pode resolver? Fala com ele, que ele pode resolver. E aí eu, né? Falei, é isso, né? Falei, Deus, eu preciso de uma ajuda sua para resolver essa situação. Porque eu tenho medo de falar desse jeito, a pessoa fica chateada, né? Já passaram por isso? Ai, é aquilo, aí acabar azedando, ai, né? Tava ali naquele drama, assim. Aí eu contei também para o meu marido, eu falei, amor, queria que você orasse para mim, aquela situação, expliquei para ele, vamos orar, né? Para Deus dar uma solução. E eu pensando o que eu ia fazer para resolver. Passado 2 dias, essa pessoa que eu estava tão preocupado do que falar, do que fazer, me mandou uma mensagem falando assim, sabe o que eu estava pensando? Ah, aquele negócio, não vamos fazer não daquele jeito. Ah, não, eu pensei, vou dar... Ele desfez o nó que eu estava achando que eu ia precisar resolver. Eu não posso contar a situação porque envolve outras pessoas, não quero descobrir. Mas... aí eu pensei assim, Deus, quanta dor de cabeça a gente passa, porque a gente não fala com quem pode resolver. É tempo de buscar o Senhor. É tempo de buscar o Senhor. Quero te convidar, irmão, irmã, se você puder ficar de pé nesse momento. Somos livres da culpa, a culpa não está convidada, a condenação não está convidada, essa não é uma palavra de condenação, é um convite. É um convite a buscar a face. Se você puder fechar seus olhos e falar com o Senhor. Feche os seus olhos e fala, Senhor, eu quero te buscar mais. Me ensina, Senhor, a te buscar de todo o coração. Me ensina, Senhor, comece a orar nesse momento. Comece a falar, Senhor, me ajude. Me ajude, Senhor, a te buscar de todo o coração. A ter um coração faminto, faminto, faminto. Em nome de Jesus, recebe agora o próprio Espírito, aquecendo o seu coração e te renovando para um novo tempo de busca à face do Senhor. Você me buscará, filho, você me buscará, filha, e você me encontrará. Oh, não é por peso, não é por obrigação, é por amor. Nós queremos te buscar, Senhor.